Olá, estou aqui para tecer algumas considerações sobre outro momento do estoicismo. Depois de Zenão de Sítio, nós temos em Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio a continuidade dessa filosofia. Para os que estão chegando pela primeira vez, quero dizer que o canal Poética e Filosofia vem tecendo ao longo dos vídeos uma história concisa da felicidade e tem por objetivo mostrar que a ideia de felicidade se modifica ao longo da história. Em cada época, em cada momento, essa experiência assume contornos próprios. Se forem aos vídeos anteriores, terão oportunidade de constatar essa questão. É um equívoco acreditar que os valores que recobrem a ideia de felicidade sejam eternos e imutáveis. Ao contrário, eles mudam. O que se mantém é uma ética a recobrir todos os momentos. Falar sobre felicidade, acredito ser central para nossas vidas. A vida feliz é parte de um processo permanente de conscientização, de compreensão da experiência da vida, entre outras coisas, não é? Tanto da parte dos indivíduos quanto dos governos, cuja ideia de felicidade deve mirar do bem-estar social das pessoas. Quero lembrar que o estoicismo defende o determinismo, o destino. No entanto, eles não veem incompatibilidade entre a ação, a escolha e a liberdade. Também não tem nada a ver em se defender uma vida resignada e fatídica. Não é disso de que trata o estoicismo. O professor Franklin, nesse livro, que depois será mencionado na descrição do canal, ele faz o seguinte comentário, na página 41. O homem pode escolher o caminho das paixões e da luta em glória contra o destino, assim como pode escolher o caminho da sabedoria, que é o de adequar-se livremente a uma necessidade compreendida como ordem cósmica e divina. Quando o sábio alia-se à necessidade, não se torna escravo dela. Pelo contrário, nesse caso, ele está escolhendo o melhor curso para a sua vida, pelo exercício dessa capacidade eminentemente humana que é a razão. E, nesse sentido, é livre, porque plenamente consciente do seu poder e dos seus limites. É senhor de si. Essa autarquia é a forma mais elevada de coerência. Há uma relação de total identificação entre razão, virtude e felicidade, né? Então, como nós vemos, os estoicos, eles defendem uma relação direta entre o logos, a necessidade do acontecer das coisas e a compreensão dos tipos dos eventos da vida. Compreender isso traz a segurança e a felicidade. Dito essas generalidades, faremos menção a três pensadores do estoicismo, que são Lúcio, Aneu Sêneca, Epiteto de Hierápolis e Marco Aurélio. Lúcio Aneu Sêneca escreveu sobre a brevidade da vida. Eu vou usar a coleção da Edipro, que também estará na descrição do canal, com os detalhes e todas as referências para quem tiver interesse em aprofundar as suas leituras, né? O Sêneca, ele viveu em 4 antes de Cristo e morreu em 65 depois de Cristo. Ele tornou-se um dos mais reconhecidos intelectuais do Império Romano. Atuou como advogado, dramaturgo e escritor. Como filósofo, foi um adepto do estoicismo. Era o segundo filho de uma família abastada da região de Córdoba, na Espanha. Foi enviado jovem a Roma com seus irmãos para receber a melhor educação. Ao concluir seus estudos, trilhou uma carreira política que o levou a tornar-se conselheiro de imperadores e uma das pessoas mais ricas de Roma. Vítima de conspiração, após se afastar do mundo político, foi condenado à execução. Em busca de dignidade, seguiu o exemplo do filósofo Sócrates. Recebeu os amigos, bebeu veneno e passou seus últimos momentos discutindo a imortalidade da alma.
De Sêneca, sobre a brevidade da vida, quero ler o item 3 na página 19. Ele diz assim: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas, quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. É assim, não recebemos uma vida breve, mas a tornamos, e não somos carentes, mas pródigos. Do mesmo modo, quando uma enorme e régia riqueza chega às mãos de um mau dono, perde-se em um único instante. Mas uma riqueza, ainda que módica, se for entregue a um bom guardião, cresce com o seu próprio uso. Assim também, a nossa existência muito se expande para quem dispõe bem dela. O segundo filósofo estoico é o Epiteto. O Epiteto nasceu cerca de 50 e morreu em 120 depois de Cristo. Ele nasceu na Frígia, na condição de escravo, mas desde a juventude praticou algumas das virtudes que viriam a se tornar o fio condutor de sua ética, da sua ética filosófica, como a tolerância, a paciência e a fortaleza. Depois de liberto, ele conheceu a filosofia estoica e veio a representar com Sêneca e Marco Aurélio a terceira fase do estoicismo. Seu estilo de vida simples e sóbrio atraiu um incontável número de discípulos, dentre eles Flávio Arriano, que viria a transcrever e compilar seus ensinamentos orais, posteriormente publicados como o manual que temos em mãos, este aqui. Epiteto não constituiu família nem deixou descendentes, mas legou à humanidade sua filosofia sobre a arte do bem viver. De Epiteto, sobre a arte de viver melhor, o item 1 ele diz o seguinte: entre as coisas que existem, há aquelas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. As subordinadas a nós são o pensamento, o impulso, o desejo, o evitar e, em síntese, todas as operações que executamos. As não subordinadas a nós são o corpo, os bens, a reputação, os cargos e, em síntese, tudo aquilo que são operações que executamos. Some-se a isso que as que estão subordinadas a nós são naturalmente livres, desimpedidas, sem obstáculo, ao passo que as que não estão subordinadas a nós são frágeis, servis, sujeitas a impedimentos estranhas. Lembra-te, assim que, se consideras livre aquilo que é naturalmente servil, e próprio de ti aquilo que é estranho a ti, te verás diante de obstáculos, sofrerás aflição, perturbação e incriminarás os deuses e os seres humanos, ao passo que, se consideras teu apenas aquilo que é teu e o que é estranho como o que é realmente estranho, nada ou ninguém jamais te constrangerá, nada ou ninguém te tolerará, não incriminarás ninguém, não encontrarás alguém para acusar, não farás que não queiras, ninguém te prejudicará, não terás inimigo, com efeito, nada de prejudicial te atingirá. Portanto, com tantas coisas importantes em vista, lembra-te que não deves poupar esforços para alcançá-la. Entretanto, deves abrir mão inteiramente de algumas e, de momento, adiar outras. Saber qual uma e qual outra, né? O terceiro filósofo, representante do estoicismo, é Marco Aurélio. De Marco Aurélio, nós vamos trazer meditações. E vamos ler o que a aba, na abertura do livro, oferece.
Ele foi imperador romano durante 19 anos e passou a história como um grande governante dedicado à filosofia. Assumiu o trono em um período de extrema instabilidade militar, sendo bem-sucedido na proteção das fronteiras contra as partas e os germanos. Faleceu em uma expedição militar contra os marcomanos e os historiadores consideram sua morte o início do declínio do Império Romano. De Meditações de Marco Aurélio, como o próprio título oferece, ele diz o seguinte: acolhe a alvorada dizendo antecipadamente para ti mesmo: vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que contemplei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil, e a natureza de quem incorre no erro, a qual me é inata, e a mim aparentada, não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante de idêntica inteligência e parcela da divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles. Com efeito, ninguém me envolve com o que é vil. Não sou capaz de enraivecer contra meu semelhante, nem de odiá-lo, pois nascemos para a mútua cooperação e assistência, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Essa oposição produz animosidade e aversão. Então, como nós vemos, né, estão aqui algumas indicações desses principais autores do estoicismo e vemos que eles estão fundamentados principalmente numa lógica, numa física e numa cosmologia, numa ética. Nós não podemos nos enganar, achar que trata-se de um manual de autoajuda. Não, muito pelo contrário, né? Então, sobre a perspectiva de que a filosofia ela é um processo de educação da alma, né? Nós podemos, sem dúvida nenhuma, olhar sobre essa perspectiva, sobre essa ótica. Então, estudar filosofia é realizar uma terapêutica, uma intervenção em nós, de fortalecimento da nossa interioridade. A filosofia estoica, ela favorece esse exercício de resiliência frente aos dissabores e insucessos, situações que fazem parte da vida de qualquer de qualquer ser humano, né? Então, aqui eu ofereci essas pequenas menções, essa entrada no assunto, né? E que espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, que se sintam estimulados a buscar maiores aprofundamentos. Espero contar com a colaboração de vocês, ajudando a divulgar o canal Poética e Filosofia, e até a próxima postagem com outro vídeo acerca do tema felicidade. Até!